Já quero que você vá rápido para Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 18, vamos lá? Gênesis 37, eu vou ler com você o versículo 18 e o 19. E nós vamos começar aqui a meditar na palavra de Deus, tá certo? Gênesis capítulo 37, versículo 18 e 19. Vai aparecer para você nos monitores aqui, que vai te ajudar bastante. Diz assim então a Escritura Sagrada: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, essa palavra eu quero que vocês sublinhem agora, conspiraram contra ele. Eu quero que você anote isso na sua Bíblia Sagrada. E conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador mor. Toda vez que Deus colocar um sonho na sua vida, toda vez que Deus preparar para você, vamos assim dizer, um sonho, Ele quer realizar alguma coisa na sua vida, você precisa entender que vai vir acompanhado de conspiração. Vai vir sempre acompanhado os sonhos de Deus com essa trama ou essa maquinação para que isso não aconteça. Por quê, pastor? Porque geralmente as pessoas que estão próximas de você, elas não vão interpretar o que Deus quer fazer na sua vida. E aí você percebe que vão haver, na minha vida e na sua vida, haverão injustiças, haverão situações que as pessoas vão apunhalar você pelas costas. E isso, por mais incrível que pareça que eu vou falar agora, isso vai se tornar uma coisa normal. Isso toda vez, como eu falo, o pastor Mike falou, toda vez que Deus for querer realizar um sonho dele na sua vida, um sonho de Deus, não é um objetivo seu, vou explicar já para você sobre isso. Mas quando for um sonho que vem da parte de Deus, vai vir acompanhado disso aqui. Eu até coloquei, né? É impossível você ter um sonho e não vir um ataque, um planejamento das trevas contra você. Se você for abrir, por exemplo, agora em Mateus 26, no versículo 3 ao versículo 5, o Guilherme vai colocar para nós na NVI, na nova versão internacional, diz assim a Bíblia Sagrada: naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E atenção, e juntos, o que diz aí? Planejaram prender Jesus à traição e a matá-lo. Então, novamente você vê isso se concretizando. Toda vez que partiu uma coisa que vem um plano da parte divina, algo que é celestial, um sonho, Deus te deu um sonho, Deus quer realizar algo grande na sua vida, se prepare para maquinações, se prepare para tramas, se prepare para conspirações e planejamentos contra você. E o que mais vai doer na minha vida e na sua vida, e a gente tem que preparar o nosso coração para isso, que muitas vezes essas conspirações e esses planejamentos virão de pessoas próximas da gente. Você percebe que José, quem planejou, quem maquinou jogar ele na cova, rasgar a roupa dele, quem foram que fez isso? Os irmãos, pessoas que conviviam com ele, pessoas do seu próprio convívio. Você sabe quem é que maquinou toda a traição? No mesmo capítulo 26 aqui, vamos no versículo 49, mesmo capítulo 26. Vamos ver quem maquinou contra Jesus, quem maquinou contra o mestre. Diz assim no 49, e logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, que é mestre, né? E diz assim, e beijou. O que o Judas fez, pessoal? Chamou Jesus de mestre e meteu um beijão em Jesus. E Jesus falou bem assim, e Jesus, porém, lhe disse, o que ele disse? Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Quem que traiu Jesus? Uma pessoa que chamava ele de mestre e que Jesus chamava ele de amigo, e o tratamento era com beijo. Aprende isso. Aprende que isso vai fazer parte de todo o processo de sonhos de Deus para a sua vida. Quando parte algo que vem da parte do Senhor, e isso é uma coisa que pode vir a acontecer comigo, com você. Eu até costumo falar, quando você se envolve com pessoas, quando você se envolve com seres humanos,
tem algumas características que eu queria que você anotasse que podem surgir. Eu sempre digo isso aqui, ó. Conviver com pessoas já vem embutido. Isso aqui, conspiração, rejeição, desânimo, fofoca, inveja, discórdia, abandono. Isso aqui é ser humano. É a cara do ser humano. O ser humano vai fazer isso com você. E muitas vezes, se você não permitir, se você não vigiar, você mesmo vai fazer isso aqui com alguém. Vou repetir: conspiração, que é maquinar, tramar para derrubar alguém. Rejeição, você vai ser rejeitado. Você vai passar por momentos de desânimo, vai passar por fofoca. Vai me dizer que o seu nome já não teve na boca de alguém, na rodinha das pessoas. Estou falando, então vai ter, irmão, isso aqui vai ter inveja. Vai existir inveja, vai ter discórdia. Você vai se tornar uma pessoa abandonada de vez em quando. Isso é normal se você está vivendo o sonho de Deus aqui nessa terra. Então, olhe para o seu irmão que está perto de você e diga assim: ó, você nunca vai sonhar em paz. Não. Sonho que vem da parte de Deus, você nunca vai sonhar em paz. O plano de Deus nunca vai vir acompanhado de paz. O plano de Deus vai vir acompanhado com conspiração. O plano de Deus ele vai ser acompanhado com tudo isso que eu estou te mostrando. Então, pastor, se eu vou sonhar o sonho de Deus na minha vida, o plano de Deus vai se realizar, o que eu preciso fazer? Administrar pessoas. Você precisa aprender a administrar pessoas do teu lado. Porque você vai conviver com elas no meio do sonho que Deus vai realizar na sua vida. Então, se você não vai ter paz com elas, você precisa administrar elas. E aí eu sempre digo, quando eu estou falando sonho de Deus, você precisa entender uma coisa agora. Isso aqui é muito mais forte do que você possa imaginar. Você sabe que um sonho ele é diferente de um objetivo. Eu acho que você já escutou alguém dizendo: o meu sonho é ter aquele carro. Já escutou alguém falando isso? Quem já escutou alguém falando assim, meu sonho é ter aquela casa própria? Já escutou? Já escutou alguém dizendo assim: meu sonho é para aquela praia? Já escutou alguém falando: meu sonho é para aquela praia? Isso não é sonho, isso é objetivo pessoal e próprio teu. Como assim, pastor? Ninguém vai ser beneficiado a não ser você e tua família. Sonho de Deus, um plano de Deus, nações, países, gerações vão ser impactadas através da sua vida. É diferente. Uma coisa que parte do coração do Criador para você viver na terra, vai ter conspiração, porque você vai ser uma pessoa, que você vai ser um pivô de algo que uma nação inteira vai precisar. Isso é um sonho de Deus. O resto é objetivo pessoal próprio seu. Foi você que teve aquele carro, foi você que teve aquela casa, foi você que foi para aquela praia, foi você que foi para aquele lugar. É um objetivo teu. Parabéns, você conquistou. Sonho de Deus não tem nada a ver. Sonho de Deus, ele é como esse que eu te mostrei aqui, de José. Porque se você for abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis 41, 55, você vai entender como é que funciona um sonho de Deus. Gênesis 41, 55. Que de vez em quando as pessoas confundem sonhos com objetivos. Tem vários objetivos que você tem na sua vida, de concluir, pastor, meu sonho é fazer aquela faculdade. Não, isso é um objetivo que você tem na tua vida. Você quer, Deus é contra isso? Não, Deus não é contra, mas não tem nada a ver com o sonho de Deus. O sonho de Deus, repito de novo, ele é totalmente diferente. Diz assim: e tendo, leia comigo no começo, toda a terra do Egito fome. O José ele vai ser usado para quantas pessoas? Toda a terra. Toda. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: vocês vão tratar com José. Isso é um sonho de Deus. Isso não é um objetivo teu. Isso é uma coisa que você não pode conter. Isso é uma coisa que Deus quer de você. Então ide a José e que ele vos disser o que fazei. Aí diz o versículo 56. E havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E agora esse aqui é forte,
todas as terras vinham ao Egito comprar. Sonho. Uma pessoa, ela muda uma geração toda. Uma pessoa, ela muda aquela cidade. Uma pessoa, ela muda totalmente. Então isso é um sonho. Eu coloquei aqui escrito, um homem com um sonho muda uma cidade, um país, uma nação, uma geração. Um homem com objetivo muda a sua própria vida. Então você comece a entender que o que vem da parte de Deus não vai ser fácil. O que você quer conquistar sobre a face da terra pode ter suas dificuldades, mas o diabo não está nem aí. O diabo até pode fazer uma certa resistência a um objetivo que você tem, de fazer uma faculdade, de concluir aquela casa, de comprar aquele carro. Ele pode até fazer mas não é uma coisa forte. Agora, quando nascer no coração de Deus um projeto para você, se prepare, meu irmão, que não vai ser fácil. Então essa frase que a gente diz assim, vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo. Mentira, não vai dar tudo certo. Vai ser a maior luta da sua vida. Vai ser a maior dificuldade da sua vida, quando Deus quer te usar para um propósito dele na terra. Porque você vai ser, então, como eu falei, você vai ser um ponto de contato que você vai deixar um legado na terra. Por isso que você encontra na Bíblia pessoas sendo jogadas nas covas leões, na fornalha de fogo ardente, apedrejada, presa. Por que esses caras todos foram presos? Por que esses caras foram apedrejados? Por que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente? Porque eles iam deixar para nós a Bíblia Sagrada que ia atingir a gente em 2022. Então, quando existe algo que nasceu no coração de Deus para você, vai ser exatamente dessa forma. Abre em João 16, versículo 21. Dá um aleluia. Quem está conseguindo entender a mensagem até aqui nesse exato momento? Pastor, então acho que eu estou vivendo os objetivos meus só, porque eu não estou atingindo, gerações, cidades. Então você tem que pedir para Deus, que todo mundo tem na terra um sonho que deve vir da parte de Deus. Você não nasceu, vou te explicar já. Você não nasceu aqui nessa terra para ser mais uma pessoa. Você nasceu aqui nessa terra para viver um plano de Deus aqui. Para viver algo que vem diretamente do Criador. Olha só que forte. A mulher, quando está para dar à luz, ela não gerou ainda. Ela está grávida. Ela sente tristeza. Cadê as irmãs que inchou as pernas aí? Na gravidez. Inchou? Vamos lá. Cadê as irmãs aqui que deu ânsia de vômito? Tá. Cadê as irmãs que tiveram que ficar paradas assim, senão o neném não ia nascer? É bênção, né? Ficar parada, né? Não, é ruim pra caramba, é ou não é? E cadê as irmãs que tiveram filho por parto normal? Levanta a mão. Parabéns pra vocês. Uma coisa que eu nunca vou sentir na minha vida. Não. Ué, por que vocês riram? Eu tô falando a verdade. Ué, se os homens quiserem sentir, o problema é deles. Eu tô fora. Isso é com vocês. Tá, mas vem cá. A mulher, quando ela tá para dar à luz, ela sente tristeza porque é chegada a sua hora. Então tá chegando o momento dela, ela tem aquela aflição, aquela tristeza, sabe? Porque, caramba, vai doer pra caramba. Mas olha só o que diz. Mas depois, atenção, mas depois de ter dado à luz a uma criança, depois que a criança nasce, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Olha pra cá. Assim vão ser os sonhos de Deus na sua vida. Difícil. E dói, é complicado, e aflição. Quando aquele sonho se realiza, você já esqueceu, ou você nem se lembra mais de toda a aflição, porque pelo prazer daquele sonho ter se realizado na sua vida. Por isso que quando José, ele chega a se tornar Zafenate Paneia, o governador do Egito, as mulheres estão lá com folha de bananeira, o vinho na boca. Todo mundo olhava para o José e dizia assim, nossa, eu queria ter a vida desse cara. Você queria ter a vida dele? Você não sabe tudo que ele passou para chegar onde ele chegou. Então vou dizer de novo, essa frase que diz assim, vai dar tudo certo na tua vida. Depende, se for um objetivo teu, vai. Mas se for um sonho que parte de Deus, vai ter tudo que é tipo de atrapalho que você possa imaginar. E principalmente conspirações, tramas que você jamais imaginaria que vão vir sobre você. Só que tem uma característica interessante do sonho. O sonho é uma coisa legal. Por que o sonho é uma coisa bacana?
Quem sonhou essa noite agora? Quem sonhou? Sonhou. Quem mais sonhou com alguma coisa essa noite? Porque eu sou difícil de sonhar assim, sonhar, né? Mas quem sonhou alguma coisa? Tá. Isso aí se realizou? Não. Vamos dizer que nesse sonho você toma uns tapas. Já é pesadelo daí, né? Aí já não é mais sonho, é pesadelo. Mas vamos dizer que você toma uns tapas e toma uma facada. Amarrado, pastor. Tá, mas tô dando um exemplo. O que vai acontecer com você? Nada. Porque é só um sonho. Então por que você não vê na Bíblia Sagrada em nenhum momento José reclamando? Por que você não vê ele injustiçado? Porque o sonho é uma coisa que você está anestesiado, como eu coloquei aqui, ó. No sonho, você sonha, você pode apanhar, mas você não sente nada. Você vive num meio de anestesia. Você passa por tudo aquilo ali, você passa por tudo, mas não sente. Então o José foi injustiçado, foi vendido, foi preso, foi escravo, esquecido. Mas ele sabia que era um sonho de Deus que ele estava vivendo. Quando você vive o sonho de Deus, é assim que acontece. Você passa por todas as situações, mas meio que você não sente. Porque você sabe que você está vivendo uma coisa que não é tua. É uma coisa que Deus está querendo que você passe. Deus está querendo que você viva aquilo ali. Então você não está vivendo um objetivo pessoal próprio seu. Você está vivendo um sonho, uma vontade de Deus. Você está sendo dirigido e guiado pelas coisas de Deus. Então tudo que você for passar, vindo da parte de Deus, sonho, você nem vai sentir. Porque é um sonho de Deus. Mas repito de novo, não vai ser fácil. Então eu preparei para você 3 tipos de ataques que vão te acontecer. Primeiro ataque que vai te acontecer quando você vive o sonho de Deus. Fala em voz alta comigo. Ataque de fora para dentro. Ataque da onde? Olha para cá todo mundo, ó. Colegas de trabalho, familiares, vizinhos e até pessoas bem próximas suas. Irmão, pai, mãe, tio e tia. Até mesmo filho, filha e mãe podem conspirar contra você. É um ataque de dentro, de fora para dentro. Então, não espere tapinha nas costas. Quando Deus desejar realizar algo através de você. Quando um sonho que nasceu no coração de Deus, quando você começar a viver isso, se prepare para ataques. O Davi foi atacado ou não foi pelo próprio filho? O José não foi pelos próprios irmãos? O Abel não foi pelo irmão? Moisés não foi pelo próprio povo dele? Jesus não foi pelo Judas? Então pronto, vai acontecer contigo também. Então não fique abismado. Não fique abismado, preste atenção aqui em mim. Não fique abismado. Não se assuste se aparecerem ataques de fora para dentro, atacando você, coisas externas, que venham de pessoas próximas suas. Extremamente próximas. Então Moisés não foi aprovado pelo povo. Jesus não foi aprovado pela religião. José não foi aprovado pelos irmãos. E as pessoas não vão aprovar você. Não vão te aprovar. Pelo contrário, Jesus ele disse que os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então você tem que entender que todos esses que eu falei, vou falar de novo, Moisés, Jesus, José, Davi, todos esses que viveram um sonho de Deus aqui na terra, todos esses caras, eles foram atacados, mas tem uma característica, eles não pararam. Eles não pararam porque eles foram atacados. Eles não esmureceram. Eles não se chatearam. Ai, olha só o que o Judas vai fazer comigo. Não, Jesus ergueu a cabeça e foi embora, continuou fazendo as coisas. Moisés, o povo atacou Moisés e Moisés continuou tirando eles do Egito. Se você for ver o José continuou o plano dele o plano de Deus aqui na terra. Então eu não vou parar por causa dessas pessoas. Então diga em voz alta, minhas pessoas não vão me parar. Quem quer saber como é que você vence ataque que vem de fora para dentro, levanta a mão. Você quer saber? Anota aí. Resista em silêncio, trabalhando, se aparte dessas pessoas e mostre resultado. Você quer vencer isso? Você quer vencer ataque que vem de fora para dentro? É só isso que você tem que fazer. Resista isso em silêncio, procura não bater de frente, trabalha bastante e mostra resultado. Você lembra o que acontecia com José? Aonde José metia a mão, o que acontecia? Prosperava, crescia, certo ou errado? Aonde Jesus ia, por mais que ele tivesse ataque, acontecia milagre?
Tá, o Moisés, quando ele ia até lá, o faraó, o que acontecia quando ele estendia a vara dele? Praga e coisa, e o pessoal tinha que ficar quieto. Você vai calar a boca de quem te persegue com resultado e bastante trabalho. Em silêncio, fica quieto, não fala nada. Mostra que Deus está contigo. Não se levanta contra. Você precisa aprender a fazer isso. Ai, pastor, mas eles vão continuar planejando, eles vão continuar maquinando contra mim. Vão maquinar, mas não vão tocar em você. Vão planejar, vão conspirar, vão fazer de tudo, mas não vão conseguir encostar em você. Se é sonho de Deus, e eles vão conspirar contra você, pode fazer o quanto quiser, deixa conspirar, continue em silêncio, fica quieto e mostra que você está vivendo um sonho de Deus. Ainda que você seja, como o pastor Mike falou, injustiçado, esquecido, abandonado, essas coisas tudo, não interessa. Mete a cara e vai trabalhar. Segundo tipo de ataque, e esse é complicado. Eu acho que é mais complicado esse ataque agora que você vai sofrer do que o primeiro. O primeiro vem de fora para... e esse agora vem de dentro para fora. É quando você mesmo começa a se auto-sabotar e você começa a dizer assim, ó, ah, mas pastor, eu não sei se vou conseguir viver isso que Deus tem para mim porque eu sou pobre. Porque eu não tenho estudo. Porque eu sou muito velho. Porque eu sou gordo. Porque a gasolina aumentou. Porque eu sou burro. Esse para mim é a pior luta que você vai ter na tua vida. Você se atacar você mesmo. Você se auto-sabotar. A palavra sabotar significa quebrar, atrapalhar, danificar, estragar. Você se estraga você mesmo. Tem gente que vai ser atacado por fora, mas tem gente que vai se atacar por dentro mesmo. Jeremias começou a falar, ai Senhor, porque eu sou uma criança. O Moisés disse, ah, porque eu não sei falar, eu sou pesado de língua. O Isaías disse, eu tenho a boca suja, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O Gideão disse, eu sou o menor da minha casa. Isso é autossabotagem. E isso atrapalha o sonho de Deus aqui na terra. Porque se Ele te deu o sonho, Ele vai concretizar o sonho. Você para de fazer esse tipo de coisa. Sabe por quê? Segundo os Coríntios capítulo 3, versículo 5. Uau! Diga amém. Quem está aprendendo quais são as conspirações, as tramas e os ataques que vão acontecer contra a gente? Primeiro vai ser um ataque externo, agora um ataque interno. Mas quando vinha esse sentimento de inferioridade, até estava falando com meu filho esses dias, né? Sentimento de inferioridade. Ai, ninguém me ama. Ai, ninguém... Repreende. Se vier isso na tua cabeça, você tem que repreender. Esse sentimento de eu sou burro, eu não tenho capacidade. Irmão, já vi um cara sem braço, sem perna, tendo família? Pregando evangelho? Olha para mim, irmão. Você já viu aquelas crianças que nasceram assim com deformidade? Quem já viu criança com deformidade? Até elas, Deus tem um sonho para elas aqui na terra. Que sonho, pastor? Você vai ver, elas vão ser extremamente usadas por Deus. Era só elas se encaixar no que Deus quer para elas. Eu já vi gente, irmão, como eu falei você agora há pouco, aquele Nick Vujicic, já viu falar dele? Que eu acho, né? Você já viu falar desse down de Nick Vujicic? Eu nem sei se tem imagens dele aí. Você tem, Guilherme? Tem aí? É um cara que eu já mostrei aqui. Quem lembra que já mostrei? O cara não tem as pernas e o cara não tem os braços. E ele casou com uma modelo. Ele casou com uma modelo, tem 4, 5 filhos. E o cara é riquíssimo e ele prega em todas as nações para cima e para baixo. Ele veio pregando a palavra, tá aí ele, ó. Tá aí ele, ó. O cara não tem braço, o cara não tem perna, ele só tem um pezinho. Essa aí é a esposa dele, esses são os 4 filhos dele, e o último que nasceu foi gêmeos. E o cara é pregador, o cara vive, o cara nada, o cara dirige com aquela perninha dele ali, ó, ele dirige sozinho. Ele vivia sozinho, não aceitava viver com o pai e com a mãe, vivia sozinho, irmão. Irmão, todo mundo que vive sobre a face da terra tem capacidade. Você para de dizer que você não tem capacidade. Você para de dizer que você é velho, gordo, magro, não sei o quê. Não tem capacidade, não sou forte, sou burro, não tenho estudo. Aí ele pregando, ó. Caramba! Para com isso, irmão. Para de se auto-sabotar. Para de se conspirar, você conspirar contra você mesmo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Olha só o que a Bíblia diz. Não que sejamos capazes por nós,
de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. E agora você vai gostar. 6. O qual nos fez também capazes. Deus te deu a missão, Ele vai dar para você a capacidade. É verdade, você não tem capacidade mesmo, mas a capacidade vai vir diretamente do Criador. Diga aleluia. Então quando isso começar a acontecer, sabe? Ai, pastor, não tenho capacidade, não tenho isso, não tenho aquilo. Você tem que tomar muito cuidado. Sabe por que você tem que tomar cuidado? Abra agora em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 33. Agora você vai entender. Tem um homem na Bíblia Sagrada chamado Barzilai. E esse Barzilai agora, Barzilai, você sabia que se chama Homem de Ferro? Homem de Ferro, pastor, só encontrei ele, o Hulk ainda não encontrei. Nem o Capitão América, mas o Barzilai encontrei. Barzilai significa Homem de Ferro, que era na verdade o que significava o nome dele, né? E esse Barzilai, ele ajudou o rei Davi num período muito difícil que o rei Davi teve, que o filho dele tomou o trono dele, que o Absalão tomou o trono dele. E aí o Davi, ele foi para essa terra, e ele foi lá meio que ficar lá por um tempo, né? E aí ele foi então para essa terra, e esse Barzilai ajudou ele. E agora preste bem atenção, isso aqui é forte, hein? E disse então o rei a Barzilai, escuta só, atenção. Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. E aí o Barzilai falou assim, quantos serão os dias dos anos da minha vida para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos eu sou hoje. Poderia discernir eu entre o bom e o mal? Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que ele não vai querer ir junto com o rei Davi, porque ele tem 80 anos de idade. E aí ele começa a falar mais coisas aqui no 36, ele diz, poderia o teu servo ter gosto do que comer e beber? Poderiam mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Porque será o teu servo ainda pesado ao rei, o meu senhor? E ele fala pior ainda agora, o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Olha só agora, deixa o teu servo que ele volte e morra na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, que passe com o rei, o meu senhor, e faz ele o bem que parecer aos teus olhos. Então ele está dizendo que ele está velho, que ele já não tem mais o gosto que ele tinha na boca antes, ele não consegue mais ter a mesma sensação de alimento, ele já não consegue escutar direito, e que ele vai ser muito pesado, e ele começa com esse negócio, eu vou ser pesado, e o rei está dizendo, não, eu vou te sustentar, quero que você vá comigo, mas ele começou a se auto-sabotar. E o que me chama a atenção é o seguinte, que idade ele falou que ele tem? 80, foi a idade que Moisés começou o ministério dele no Egito. Com 80 anos, o Moisés tirou o povo de Israel do Egito. Esse cara com 80 já está pensando em morrer na cidade dele. E o Moisés está pensando em tirar o povo de Israel do Egito. Olha a doideira! Você já está pensando em entregar os pontos com essa idade? E tem gente que está pensando em coisas grandes ainda. Ainda está vivendo um sonho de Deus nessa terra. Esse é o problema de você viver os teus objetivos. Porque quando você conquista a tua casa, você conquista o teu carro, você conquista, sei lá, aquele lugar que você queria viajar, os teus objetivos foram concretizados, depois você só quer morrer. E quando você vive um sonho de Deus sobre a face da terra, com 80 anos você está vivendo ainda. Com 80 anos você quer viver as coisas de Deus. Com 80 anos você tem muita coisa para fazer. Por isso que eu vejo um missionário com 73 anos planejando daqui, planejando de lá, e não para de pregar, porque ele está vivendo um sonho. E por que eu tenho certeza que o missionário vive um sonho de Deus? Porque ele está atingindo nações, ele está atingindo gerações, ele está atingindo muitas pessoas. Porque o sonho de Deus muda várias pessoas, e um objetivo muda só a tua vida, no máximo da tua família. E depois você só quer morrer. Só que ele disse, eu não vou, mas tem um rapaz chamado Quimã. Ele falou assim, ó, Quimã, tá aí o teu servo Quimã. E olha só o que aconteceu. Quimã é o nome do rapaz, né? E aí olha só, e você sabe o que significa Quimã? Grande desejo. Você vê, ele tá assim, ó, o rei diz, vamos lá que eu vou te sustentar.
Eu quero, sabe, sustentar no reino. Eu vou te dar todas as condições. Eu não tô velho. Não sei. Não sei o quê. E o Kimã tá assim atrás do cara, assim, deixa eu. Se você não quiser, vai ter alguém que vai querer o que é seu. Se você não quiser, sempre vai ter um Kimã. Sempre vai ter alguém que tem um grande desejo que vai assumir o que é teu. Pode escrever, irmão. Quando você não expressa vontade, vai ter alguém com um grande desejo que vai tomar o que é teu. É mesmo, pastor? Olha o próximo versículo, diz agora. Então o rei disse, Kimã passará comigo. Tudo bem, sem problema não. Você não quer ir? Kimã passará comigo. E eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. E tudo quanto me pedir, te farei. Diga aleluia. Viu? Se um não quer, outro vai querer. Então pare de se auto-sabotar. Então como é que eu faço para vencer os ataques que vêm de fora para dentro? Eu preciso em silêncio trabalhar, meter a cara e mostrar resultado. E me afastar desse pessoal perturbado. Tá. Como é que eu faço para vencer o ataque que vem de dentro para fora? Dominar. Isso aqui você vai ter que aprender a dominar. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Põe na tela. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A tua carne, ela vai ser um dos piores inimigos dos sonhos de Deus. Os teus desejos. Que você quer ficar, sabe, de férias. Você quer ficar sem fazer as coisas. Meter os pés para cima. Olhar para o teto. Esse comodismo da tua carne vai sabotar os planos de Deus, os sonhos de Deus. Então tem ataques de fora para dentro, de dentro para fora, e tem um outro ataque agora, que é o diabólico. Esse aqui não é nem as pessoas, e esse aqui também não é você mesmo. Esse ataque é essa conspiração do demônio. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pastor Mike, não vai ser fácil viver o sonho de Deus. Não. Pessoas vão te atacar, você mesmo vai se atacar e até o demônio. Pastor, eu pensei que isso era o diabo. Não, tem coisa que não é o diabo, não. Coisa que é você mesmo. Está aqui escrito, ó. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. O diabo, ele dorme? Ele come? Ele amarra o cadarço do sapato? Não, ele vive só para fazer uma coisa, para planejar contra você. Ontem à noite o Felipe foi ficar na casa lá do filho de um pastor, e eu estava caminhando com o pastor num parque, assim, a gente estava fazendo exercício, e eu estava vendo as pessoas levando a vida na flauta. Na flauta que eu digo assim, as pessoas, sabe, as pessoas vivem como se o diabo não fosse atacar. Eu percebi isso. As pessoas, elas vivem como se o diabo nunca fosse se levantar contra elas. Elas não leem Bíblia, não meditam. Por falar nisso, hoje eu acho que eu bati meu recorde. Hoje de manhã foram 24 capítulos da Bíblia Sagrada hoje. Eu estou lendo sempre 8, entre lendo e ouvindo, né? Hoje foram 24 capítulos. Hoje de manhã. Mas as pessoas vivem assim, deixa a vida me levar, a vida leva. Até que estoura alguma coisa. Estourou e a pessoa não tem capacidade de vencer. Então o diabo está sempre planejando. E como é que o diabo trabalha? Como é que o demônio trabalha? Qual que é o pior ataque das trevas? Pastor, é uma enfermidade. Não. Pastor, é um problema financeiro. Não. Pastor, o meu familiar está bebendo cachaça. Não. O pior ataque do demônio está em Apocalipse 12, 10. Esse é o pior ataque que o diabo pode fazer contra mim e contra você. E esse tipo de ataque aqui, que você tem que tomar bastante cuidado. Diz assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Atenção, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Você vai ler comigo agora. O qual diante do nosso Deus os acusava. Isso. O pior ataque do diabo é ele pegar as coisas erradas que você faz e falar para Deus o que você está fazendo. Separar você de Deus. O diabo, o pior ataque dele é esse. Ele pega as coisas que você faz errado na internet. Ele pega as coisas erradas que você faz lá com aquela mulher lá no teu serviço, com aquele homem, essas tramóias que você está fazendo com dinheiro, e ele chega para Deus e mostra os teus pecados e fica te acusando, e você perde a autoridade e Deus não está mais contigo.
Aí que vem as enfermidades e você não vence. Aí que vem os problemas e você não rompe. Porque o diabo pegou coisas sujas tuas, jogou diante de Deus e te acusa. Pastor, eu vou vencer quietinho, em silêncio, as pessoas que me atacam e conspiram contra mim. Eu vou vencer dominando a minha carne o ataque que eu me auto-saboto. E como é que eu venço o diabo? Santidade. Você quer vencer o capeta? Quem quer vencer o demônio? Seja santo. Seja santo. Quando vê aquele vontade de fazer qualquer coisa pornográfica, lembra do sacrifício de Jesus na cruz. Lembra do sangue. Quando você for mexer na internet coisa errada, lembra, como se você estivesse embaixo da cruz pingando sangue na tua cabeça. Você quer vencer o demônio? Não esquece de Jesus. Não esquece do preço que ele pagou por mim e por você. E você trata de viver em santidade. Ah, pastor, mas eu não sou muito sim de viver em santidade. Então vem para a igreja que eu vivo em santidade e vou te ajudar. Não sou muito de orar, então vem orar na igreja. Ai, pastor, eu não sou muito, pastor, eu confesso, senhor. Eu leio a Bíblia quando venho aqui na igreja e olho lá, pastor. De vez em quando até esqueço a Bíblia. Vem mais para a igreja. Se você é uma pessoa que não lê Bíblia, não ora, a igreja foi feita exatamente para você. Você vai vencer o demônio em santidade. Eu venço as pessoas em silêncio. A minha autossabotagem, eu venço dominando a carne, vivendo em espírito. E eu venço o demônio em santidade. Porque se ele pegar os teus podres e te acusar diante de Deus, e Deus começar a se separar de você, você não vai ser mais atendido. Então você vê que são os ataques que eu vou passar para viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, eles são dessa maneira. Mas tem uma coisa que eu acho lindo em tudo isso. Diga glória a Deus. Porque cada um de vocês aqui nesse culto, e todas as pessoas que estão lá fora, inclusive aquela pessoa que está agora embriagada, bêbada, perturbada, até ela aconteceu um negócio. Jeremias capítulo 1, versículo 5, aqui eu vou acabando. Isso aqui acontece com todo mundo. Jeremias 1, 5. Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio de Deus até agora? Diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha só. Antes que você saísse da madre da tua mãe, da barriga da tua mãe, eu te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então olha para cá todo mundo. O demônio vai conspirar contra você? Vai. O ser humano vai conspirar contra você? Você vai conspirar contra você? Mas antes de você nascer, Deus já tinha conspirado a teu favor. Aleluia! Todo mundo vai tramar contra você. Todo mundo vai conspirar contra você. O diabo, você mesmo e até os homens. Mas Deus já tramou um plano para você. A Bíblia diz no Salmo 139, no versículo 16. É o seguinte: os teus olhos, está falando de Deus, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, você sabe quem é que conheceu você antes do teu pai e da tua mãe? Ninguém, pastor. Não, Deus. Deus já tinha visto você antes de você nascer. Você não tinha nem forma ainda. Ainda não dá para dividir você entre a cabeça, tronco e membros. Não dá para dividir você ainda. Você ainda era apenas como se fosse lá uma gosminha, alguma coisa assim. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E olha só, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Escuta, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Quem quer saber por que o diabo planeja tanto contra mim? Por que de vez em quando eu me saboto e até as pessoas conspiram tanto contra mim? Quem quer saber? Porque Deus, Ele já escreveu coisas sobre mim e sobre você que ainda não aconteceram e vão se concretizar. Isso vai se concretizar na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz em Isaías 46, no versículo 10, e é por isso que o diabo ataca tanto a gente. É por isso que ele tenta nos acusar, ele tenta pegar um podre, porque ele não quer que o sonho de Deus se realize. Ele não quer que as coisas celestiais se concretizem nessa terra. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, eu anuncio, Deus, né? Eu anuncio o fim desde o princípio. Lembra que o pastor Mike fala essa frase até com uma certa frequência e veemência? Eu falo assim, ó, você não nasceu para descobrir o que vai ser. Você nasceu para descobrir o que Deus quer que você seja. Quer que eu repita? Posso repetir? Você não nasceu para decidir e descobrir o que você quer ser. Você nasceu aqui nessa terra para descobrir o que Deus quer de você aqui nessa terra. E esse que vai ser o X da questão. Porque quando você chegar no dia do juízo,
você vai apresentar os teus objetivos. Ai, Deus, eu tive esse carro. Nossa, conquistei ele. Conquistei essa casa. Nossa, eu viajei para lugares maravilhosos. Senhor, o Senhor não sabe. Jesus, Jesus, Jesus. Eu fui para certos países e comi iguarias. Eu comi comidas que, olha, pastor, Jesus, que eu imaginava um dia comer, eu comi. Tudo foi completado na minha vida. Cada sonho, Deus vai dizer, não. Isso aí foram os teus objetivos. Isso foram coisas tuas. Eu quero que você me apresente agora o sonho que eu tive para você, porque antes de você nascer, você já tinha tido um sonho que eu sonhei para você. Você já nasceu com uma finalidade. Você já nasceu finalizado. Frase forte essa, né? Diga, já nasci finalizado. Fala de novo. Nós já nascemos finalizados por um propósito. Quer ver? Ó? Anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então não aconteceu ainda. E que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quem sabe o que é um conselho? Quem já trabalhou aqui em colégio? O que é um conselho? Não é uma junta de professores que se reúnem para decidir uma coisa? Então eu vou te falar uma coisa. Antes de você nascer, teve uma reunião. Olha para cá. Antes de você nascer, se juntou o Pai, o Filho e o Espírito Santo e decidiram por que você ia nascer. É o que está na Bíblia. O meu conselho, aquilo que eu planejei para você, é isso que vai ficar firme. E eu vou fazer toda a minha vontade. Por isso que Jonas não conseguiu fugir. Porque a vontade de Deus que ele fosse para Nínive deu. Porque Deus disse, eu vou fazer toda a minha vontade. E ele continua falando mais ainda. Ele diz aí na continuidade, ó, e chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Lá da onde você diz, mas da onde que vem esse cara? Aleluia. Aonde que veio? Ele vai usar pessoas que você jamais imaginou. Porque assim eu disse, e assim acontecerá. Eu determinei e também farei. Então é isso que eu tenho que procurar aqui nessa terra. Eu tenho que procurar viver o sonho de Deus e não os meus objetivos. Porque os teus objetivos, eles serão concluídos e você vai ficar vazio. Está sempre te faltando alguma coisa. Quando você ficar um pouco mais velho, você vai querer morrer. Na tua casa, com o teu carro e com as viagens que você fez. Mas o sonho de Deus, você vai estar sempre vivendo algo sobrenatural sobre a face da terra. Aleluia! Então, o José acreditava no sonho de Deus, Moisés, Jesus, espero que você acredite também. Então, pastor, pelo que o senhor está pregando aqui, o senhor acredita em predestinação. Eu acredito porque está na Bíblia. E aqui eu vou finalizando Romanos 8, 28. E aqui eu acabo. Agora nós vamos fazer o tirateima. Se nós estamos vivendo objetivos ou sonhos de Deus. E está aqui o tirateima e eu vou finalizando. Diz assim então a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Fala comigo, todas as coisas contribuem. Então olha para mim aqui, ó. Vai ter pessoas que você vai querer que fiquem na tua vida e elas vão embora. Isso vai contribuir para o sonho de Deus. Não teu, mas o sonho de Deus. Tem pessoas que você vai querer que aquela praga vá embora, ela vai ficar. Não dá risada. Vai ficar te incomodando, te atazanando ali. Vai ter lugares que você não quer ir. E você vai ter que passar por lá. E vai ter lugares que você gostaria muito de ir. E Deus vai te tirar de lá. Vão acontecer injustiças. Abandonos. Esquecimentos. Esqueceram José por 2 anos na prisão. Ele foi injustiçado várias vezes. Pessoas entraram no caminho dele, pessoas saíram do caminho dele. Ele foi para lugares que ele foi forçado a ir para aquele lugar. E tudo isso foi contribuindo, porque ele tinha sido chamado por um decreto. E aí o próximo versículo é mais chocante ainda, que diz: porque os que dantes conheceu, também esses predestinou. Ai, pastor Michael falando sobre destino. Eu não falo de destino, é a Bíblia que fala. Fala comigo devagar. Predestino.
Então todos nós aqui temos o quê? Você tem um destino antes do destino. Já foi escrito. Os que ele conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Eu ser parecido com Jesus, mas não é ser parecido com Jesus de barba. Não é parecido com Jesus de roupa. Não é parecido com Jesus expulsar demônio e curar enfermo. Quem quer saber o que é ser parecido com Jesus, levanta a mão. Acha aquela passagem para mim, Guilherme, que eu esqueci de procurar, que fala assim, foi para isso que eu vim, Jesus dizia. Foi para isso que eu vim ao mundo. Foi para isso que nasci. Acha para mim essa passagem, por favor. Olha só. E disse, pois, Pilatos, logo tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Escuta, para isso nasci e para isso eu vim ao mundo. O que quando essa passagem de Romanos está dizendo que eu fui chamado, eu fui predestinado a ser igual a Jesus. Eu tenho que ser uma pessoa que eu sei o porquê que eu nasci. Eu sei o para que eu vim no mundo. Foi por isso que nasci e para isso vim ao mundo. É isso que Romanos está dizendo, 8:29. Põe na tela. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme Jesus, conforme a imagem do seu filho. Você tem uma meta aqui nessa terra. Descobrir o porquê que você nasceu. Qual que é o sonho? Qual que é o projeto? É isso que Deus quer. E aí, olha só. Porque Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro a falar isso. Eu já sei porque eu nasci. E eu fui para isso que eu vim ao mundo. Eu já sei agora. Eu já sei. E Deus, ele quer que todos os cristãos vivam assim. E aí vai acontecer o 30. E aos que predestinou também, chamou. E aos que chamou também, justificou. E aos que justificou, esses também, põe a mão aqui embaixo e faz assim comigo. Glorificou. Quando você começar a ser glorificado aqui nessa terra, as coisas começarem a bombar nas tuas mãos, é porque você está certinho no plano de Deus. Não esqueça. Ele conheceu, olha aqui, conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. E não é um objetivo seu. Não é uma coisa que vem de ti. Não é uma coisa sua. É uma coisa que vem de Deus. Posso te dar mais um versículo? Só mais um. Jó 42:2. E aqui eu acabo. Chega. Eu vou até fechar a Bíblia. Deixa eu fechar. Fecha. É que eu estou empolgado com essa mensagem. Aleluia. Não é um plano seu. O objetivo seu você vai conquistar. Depois você diz assim, o que eu quero agora? E você vai viver atrás de carro. Você vai viver atrás de casa. Você vai viver atrás dessas coisas. E nunca vai preencher. Você vai viver querendo que aumente o teu salário. Você vai viver querendo essas coisas daqui da terra. Viver. Você vai brigar por carregador, celular. Você vai brigar por umas coisas assim besta. Ai, meu carregador! Vai dar problema. Porque Deus, ele tem muito mais do que isso. Essas coisas, olha para mim aqui, essas coisas serão para você usar por um tempo. Você vai usar por um tempo o teu celular, o teu carregador, o teu automóvel, o teu carro. Mas que tudo isso venha a ser usado para cumprir um sonho de Deus nessa terra. E não que seja o teu objetivo pessoal. Senão não tem significado. Você está vivendo uma vida sem sentido. Você está vivendo uma vida por viver. Agora o sonho de Deus, você vai mudar gerações. Você vai balançar a tua geração. Você vai balançar aquela cidade. Você vai balançar, irmão. Você vai balançar aquele país. Pastor, mas Deus quer isso de todo cristão. De todo cristão, de toda pessoa que se descobre em Deus. E o Jó disse, eu pensei que o Senhor pode tudo. Que tudo o Senhor pode. E agora vamos finalizar. Eu finalizo resumindo tudo que eu preguei nisso aqui. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Na NVI diz assim, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! 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 Aleluia!
Vamos colocar de pé em nome do Cristo. Amém, pessoal? Quem quer viver os sonhos de Deus, vai dar tudo certo. Não vai, irmão. Vai dar tudo errado. Vai ter conspiração externa, conspiração interna. Vai ter o ataque do diabo. Vai vir de tudo que é lado, irmão. É ataque daqui, ataque de lá, ataque daqui, ataque de lá. Mas se prepare. Quando você estiver lá em cima, sentado lá no trono, e o pessoal fazer assim, ó, com a folha de bananeira. José, você quer uva agora? Como é que fala o nome de dois tipos de uva aí? Rubi e fala o nome da outra. Niágara, né? Você quer rubi ou Niágara, seu José? Aí você vai gostar. Diga aí, é bom. Agora rasgar a roupa e tomar tapa é legal? Aqui, bola de ferro na perna. Isso aqui é bom? Não é. Ser esquecido é bom? E você ser injustiçado e ficar preso por uma coisa que você não fez é bom? Mas faz parte. Do que Deus quer fazer na sua vida, isso tudo faz parte. Você não vai ser aprovado pelas pessoas. A religião não aprovou Jesus Cristo. Os judeus, Jesus veio para os judeus não quiseram. Os judeus não quiseram Jesus. O povo de Moisés atacou ele. Atacaram o Moisés toda hora. O Datã, Corá, Abirão. A Miriam, ela levantou as asinhas para o Moisés e disse, quem é tu? Você acha que Deus fala só contigo, Moisés? Eu sou a tua irmã. Fui eu que te coloquei naquela cestinha. Quando a gente colocou você naquela cestinha de junco lá, cheia de betume, fui eu que fui indo atrás do mato vendo onde é que tu ia parar. Eu sou tua irmã mais velha, eu sou a Miriam, seu boca aberta. Aí Moisés ficou quieto. Moisés disse, ih, caramba. Ela ficou leprosa. Ele teve que orar por ela. Ele estava vivendo um sonho de Deus sobre a face da terra. Ele estava vivendo um plano que vem diretamente do Criador. O pessoal dizia assim, não, vamos matar Jesus agora. Vamos empurrar aqui nessa montanha. Vamos empurrar aqui nessa montanha. Aí eles foram empurrando Jesus na montanha para derrubar no precipício. O pessoal disse, cadê ele? Jesus passou no meio deles, ninguém viu. Vamos matar nunca. Conseguiram matar Jesus no precipício? Diz que ele passou entre eles sem eles verem. Vai se concretizar o sonho de Deus na sua vida. Aprende isso. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Fale para Deus agora, Deus, eu quero viver os teus sonhos. Eu não quero viver os meus objetivos pessoais próprios, Deus. Posso até conquistar alguns aqui sobre a face da terra, mas não é esse o meu propósito. Meu propósito é descobrir a minha predestinação. Fale isso, predestinação. Isso, assim como Jesus disse, eu para isso nasci, para isso eu vim ao mundo. Eu sei. Cada um de nós aqui tem talentos, cada um de nós aqui tem dons, cada um de nós aqui tem capacidade, nós temos capacidades. E Deus quer usar as tuas capacidades em prol, não da tua casa apenas, de coisas pessoais. Deus quer usar todos esses talentos que Ele colocou em você, Ele embutiu em você, para um propósito muito maior que você possa imaginar. E você para de se auto-sabotar. É você mesmo. Você para de se auto-sabotar e falar, sou pobre, sou velho, sou gordo, sou magro. Porque o preço da gasolina, que você acha que Deus pensa em preço da gasolina, irmão? Deus vai dar muito mais para você. Tem que parar com esse negócio de ficar se auto-sabotando. Não tem dinheiro, tem dificuldade, é difícil, é ruim, dói. Para! Não, porque eu não tenho dedinho. Meu irmão, até esse dedinho aí faltando, existe um propósito nisso aí. Pastor, mas eu sou cego. Não interessa. Deus vai fazer uma obra através da sua vida. Pastor, mas eu não escuto. Escute então agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, Ele quer realizar coisas extraordinárias. Você vai ser um ponto de contato do Criador aqui nessa terra. Levanta as mãos bem alto para o céu e diga assim comigo, para as nações, povos, cidades, países, para a minha geração. Exato. De repente você agora
Você está pensando na sua cabeça, esse pastor Mike está pensando em coisa muito grande, eu sou muito pequeno. Você pode ser muito pequeno. Agora levanta a mão para cá que eu vou te dar uma benção agora. Mas o teu Deus é muito grande. É esse que eu quero que você sirva. Eu quero que você sirva o Deus que é grande. Você pode ser uma pessoa minúscula. Você pode ser um pontinho no meio de um monte de pontinho. Só que esse pontinho vai brilhar. Deus vai fazer você a luz desse mundo, o sal dessa terra. Ele vai acender uma candeia, Ele vai colocar no velador, e Ele vai dar luz para todos que estão nessa casa. Ele vai acender uma cidade iluminada. Ele vai colocar em cima da montanha. Oh, aleluia! Deus vai te usar sobrenaturalmente. Você vai ser usado. E muitas pessoas serão alcançadas através da sua vida. Que se cumpra, Senhor, na minha vida a tua palavra. Foi isso que uma jovem camponesa de 16 para 17 anos falou, há muitos anos atrás. Maria, que se cumpra então em mim a tua palavra. Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu? Quem sou eu, Jesus? Mas Deus escolheu. Por isso que a Bíblia diz, bendita que era Maria, porque ela foi escolhida no meio do nada, uma camponesa, nova, mocinha. E Deus escolheu ela para trazer ao mundo o nosso Salvador. Deus vai escolher você também para trazer grandes coisas aqui nessa terra. E ela passou luta. O José quis deixar ela, porque como é que ela ia explicar? Mas Deus, Ele conspirou e deu um sonho para o José também. Porque quando as coisas elas são de Deus, é assim que funciona. Parece que tudo vai dar errado, daqui a pouco funciona, daqui a pouco vai dar errado, funciona de novo. Levante as tuas mãos aos céus e profetize o refrão dessa canção. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Há uma unção nesse lugar. Há uma unção nesse lugar aqui. Oh, aleluia. O demônio não vai conseguir segurar você. Os homens não vão segurar você. E você diga em voz alta: eu vou vencer a mim mesmo. Aleluia. Eu vou vencer esses pensamentos de inferioridade. Eu vou vencer a conspiração dos homens. E eu vou vencer as tramas do diabo. E eu vou ser aqui nessa terra um sonho concretizado do Criador. Lavaracanta labarabachuri. Levante as mãos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a
aplauda bem forte ao Senhor. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda concretiza sonhos dele aqui nessa terra. Aleluia! Toma posse dessa palavra para você.